Olá, eu sou o Makorati e eu vou continuar apresentando os conceitos sobre o Git e o GitHub e como usá-los na prática. Nesta semana eu vou fazer uma introdução ao GitHub Actions. O GitHub Actions é uma ferramenta que se alinha com os princípios e práticas do DevOps, pois permite a automação em várias etapas do ciclo de vida do desenvolvimento de software. Ele vai permitir implementar práticas de DevOps, como entrega contínua e integração contínua, facilitando assim uma cultura de melhoria contínua e colaboração entre o desenvolvimento e as operações. Então, o objetivo principal do DevOps é melhorar a capacidade de uma organização de entregar aplicativos e serviços com mais rapidez, qualidade e eficiência. E nós podemos dizer que isso envolve o build, o teste e o deploy, que são partes importantes do processo DevOps, aonde o build é o processo de compilar o código-fonte, gerar pacotes de distribuição e preparar para o próximo estágio, que geralmente é o estágio de teste. Ele faz parte da fase de integração contínua, Continuous Integration, CI, onde o código é compilado automaticamente e as mudanças são integradas ao repositório. A seguir nós temos o teste, que geralmente ocorre após a fase do build, onde o código passa por uma série de testes automatizados, testes de unidade, testes de integração, testes de aceitação, para garantir a qualidade e detectar erros. Ela vai fazer parte tanto da integração contínua quanto da entrega contínua, Continuous Integration. E por último nós temos o deploy, que é a implantação, que ocorre quando o código foi aprovado nos testes e ele é implantado em ambiente de produção ou homologação também. E pode ser automatizado, ocorrendo após a execução bem-sucedida dos testes. Ele faz parte da entrega contínua e do Continuous Deployment, se ele for automatizado. Naturalmente, existem outras etapas, além dessas três que eu estou elencando aqui. Eu não estou mencionando aqui o planejamento, desenvolvimento, monitoramento, etc. Então, assim, a integração contínua, ou CI, é uma prática de fazer a integração do código de várias fontes em um repositório compartilhado. No nosso caso aqui, o GitHub, com frequência, onde ele é automaticamente testado para detectar erro. Assim, cada integração ela é verificada automaticamente por meio de testes automatizados e builds, para verificar rapidamente problemas e garantir que o código continua funcionando corretamente conforme novas mudanças forem sendo introduzidas. Assim, nós podemos definir o seguinte fluxo básico para a integração contínua. Os desenvolvedores fazem alterações no código nas suas máquinas locais, incluindo recursos, corrigindo bugs e outras mudanças. Após fazer as alterações, os desenvolvedores fazem um commit das alterações no seu repositório local e em seguida fazem um push, ou envio dessas alterações para um repositório remoto, no nosso caso aqui o GitHub. Assim que as alterações são enviadas para o repositório remoto, o servidor de Continuous Integration, que eu vou chamar de CI aqui, no nosso caso aqui o GitHub Actions, ele vai detectar essa alteração. Isso é feito através de um script que vai notificar o servidor que houve uma mudança no repositório. Então, a seguir, esse servidor ele inicia a execução de um pipeline que vai incluir as etapas de checkout do código, execução de testes para verificar se o código está funcionando e análise do código. Então, após a execução do pipeline, o servidor vai gerar um relatório com os resultados. Então, se tudo passou, os builds e os testes, a equipe é notificada de que as alterações foram bem sucedidas. Se houve falhas em qualquer uma das etapas, compilação ou testes, o servidor informa os desenvolvedores sobre os problemas, geralmente com detalhes sobre o que falhou e aonde. Então, aqui nós podemos resumir o fluxo de trabalho da seguinte maneira: a clonagem do repositório, execução do build, execução dos testes, geração dos relatórios de sucesso ou falha e notificação aos desenvolvedores. Então, para realizar a automatização desse fluxo que eu acabei de mostrar, nós podemos usar uma ferramenta que no nosso caso aqui vai ser o GitHub Actions, que vai justamente automatizar esse fluxo de trabalho diretamente lá no GitHub. Lembrando que eu tenho outras ferramentas que fazem isso também. Eu tenho Jenkins, Travis CI, Circle CI, GitLab CI.
Então eu vou abrir o meu navegador. Se você googar em GitHub Actions, o primeiro link te dá acesso à documentação. Aqui você tem a documentação em português do GitHub Actions, que vai te dar uma visão geral. Você tem um guia de início rápido. Você tem aqui opções para você escrever fluxos de trabalho. Então, acessando aqui, você vai ter todas as orientações que eu vou mostrar de forma resumida a seguir. Então você tem disponível aqui a documentação do GitHub Actions que você pode consultar. Então, o GitHub Actions, ele é um serviço nativo do GitHub que vai permitir automatizar fluxos de trabalho, os workflows, diretamente no repositório do GitHub. E ele pode ser usado para automatizar tarefas como build, teste e deploy do código e outras operações relacionadas com DevOps. Para isso, nós precisamos criar um fluxo de trabalho no GitHub Actions, que funciona como uma receita, né? Que vai automatizar as tarefas. Seria um script, que é como uma receita de bolo, que vai realizar essa automatização. E para isso é usado um arquivo YAML, com a extensão .yml. Esse arquivo ele é uma forma de organizar informações de maneira legível. E ele vai usar uma sintaxe simples. Eu vou mostrar aqui um trecho de um arquivo YAML que nós vamos usar. Ele usa uma sintaxe simples e concisa, baseada na indentação, para representar dados estruturados, como listas, dicionários e valores escalares. Ele usa um formato aqui chave-valor, com indentação. Então, neste arquivo YAML é onde nós definimos o workflow no GitHub Actions. E aqui nós podemos destacar nesse arquivo 3 partes principais. O name, que define o nome do workflow. O on, que define o evento ou os eventos que disparam o workflow. Por exemplo, vai ser disparado após eu realizar um push, ou vai ser disparado após eu realizar um pull request. Aí eu tenho os jobs, que define os conjuntos de tarefas que serão executadas dentro do workflow. Eu posso ter um job de build ou um job de deploy. E dentro dos jobs nós temos os steps, que vai definir os passos que serão executados dentro do job. Cada step ele tem elementos como, por exemplo, uses, que refere-se a uma ação pré-definida. Essa ação aqui é uma ação que você pode usar e está disponibilizada no GitHub Actions. Temos também o with, que vai passar parâmetros para uma ação que foi definida aqui em uses. E temos o run, que vai executar um comando shell dentro do ambiente de execução do job. Então essa seria uma estrutura bem simplificada e enxuta de um arquivo YAML que descreve, o nosso workflow, que vai automatizar aqui o Continuous Integration. Então agora eu vou mostrar isso na prática. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui, usando o Visual Studio 2022, um projeto console e eu vou mostrar como usar os recursos do GitHub Actions. Vou criar um arquivo YAML, definir um gatilho, criar um job e definir steps para fazer o checkout, configurar o ambiente usando o Net8, buildar e executar o projeto. E com isso, eu vou automatizar o build e a execução do projeto .NET no repositório quando um gatilho for disparado. Então eu vou aqui abrir o meu Visual Studio 2022, vou vir aqui Create New Project, vou selecionar Console App, vou clicar em Next. Aqui eu tenho uma pasta de projetos GitHub Actions e eu vou criar um projeto chamado aqui Teste GitHub Actions. E vou aqui marcar para ele colocar a solução e o projeto no mesmo diretório. Vou clicar em Next. Vou usar o Net8, não vou usar Container, não vou habilitar a AOT e vou usar o Top Level State. Então eu vou clicar em Create. Está aqui o meu projeto console. Ele vai fazer basicamente só isso mesmo. Eu só vou mudar aqui, só para a gente ter uma mensagem que nós podemos identificar. Hello GitHub Actions. Vou colocar aqui um escape de nova linha, vamos colocar aqui um console read key. Pronto, eu vou salvar tudo que eu fiz aqui. Então, se eu executar na minha máquina local, eu vou ter esse resultado aqui, Ele vai me exibir aqui no console o texto, Hello GitHub Action. Muito bem. Então, até agora eu só criei um projeto no Visual Studio na minha máquina local.
Vamos então criar um repositório com esse projeto lá no GitHub. Então, para isso, você tem que estar logado e tem que ter uma conta lá no GitHub. Eu já estou logado na minha conta do GitHub, então eu vou abrir minha conta aqui que eu estou logado na minha conta do GitHub, tá vendo? Tá aqui os meus repositórios, né? Então agora, o que eu vou fazer? Como eu já mostrei a integração do Visual Studio 2022 com o Git e o GitHub, eu vou, né, usar os recursos, né, e vou clicar aqui, ó, Create a Git Repository. Cliquei em Git Changes, né, eu posso vir aqui no menu, ó, Git Changes, ele já me habilita aqui. Então eu vou criar um repositório no Git. Então aqui, ó, ele já me abre a janela e ele já vai matar 2 coelhos com uma cajadada só. Eu vou inicializar um repositório local e ele também vai criar um repositório lá no GitHub. Então, ó, eu vou deixar tudo padrão aqui, né? Eu só vou desmarcar aqui que eu vou criar um repositório público. Aqui eu vou colocar aqui uma descrição teste do GitHub Action. Então, quando eu clicar aqui em Create, em Push, ele vai me inicializar o repositório na máquina local e também vai criar lá no GitHub um repositório que eu estou chamando de teste GitHub Action. No GitHub. Vou clicar aqui. Então, olha, ele já criou o repositório lá no GitHub. Eu vou voltar para minha conta, vou mandar atualizar. Olha aqui, ó, tá aqui o meu repositório. Tá vendo? Eu tenho aqui o arquivo program, onde está definido aqui, ó, o meu código. Tá vendo? Console writeline, hello, GitHub Actions. Tá aqui. Muito bem. Então, vamos voltar para o nosso repositório. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou usar os recursos do GitHub Actions aqui. Então para fazer isso, eu vou criar aqui, ó, em teste GitHub Actions, uma nova pasta. Essa pasta, ela é uma pasta especial, é uma pasta que o GitHub Actions vai procurar no seu projeto. Ela tem que ser definida com esse nome aqui, ó, .github. Dentro dela, eu tenho que criar uma outra pasta, que eu vou chamar de workflows. É onde eu vou colocar os meus workflows. E aqui dentro dessa pasta, eu vou criar o arquivo YAML. Então eu vou fazer assim, eu vou selecionar aqui o Project Add New Item. Se você procurar pelo arquivo YAML aqui no Visual Studio, você vai ver que ele não tem. Então eu vou selecionar teste aqui, teste file, e aqui eu vou colocar aqui, ó, teste CI .yml. Então, estou definindo um arquivo com o nome teste de continuous integration.yml, que é um arquivo YAML. E aqui eu vou definir a minha receita, né? O meu script de automatização. Então, ó, eu vou começar com name, 2 pontos, e aqui vou dar um name, CI testando GitHub Actions. A seguir, eu defino o on, que é onde eu vou definir o gatilho que vai executar esse workflow. Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou definir que esse workflow vai ser executado sempre que ocorrer um push na branch master. Deixa eu vir aqui no meu repositório, ó, a minha branch, ó, é master, tá vendo? Ó? Então toda vez que ocorrer um push aqui, o arquivo de workflow que eu estou definindo aqui vai ser executado. Feito isso, agora eu posso definir um job. Eu vou criar um job de build. E aqui eu vou definir aonde ele vai ser executado. Então aqui eu vou colocar hands-on. Então aqui eu posso executar ele tanto no Linux, como no Windows, como no Mac. O ambiente Linux, ele é mais econômico em termos de minutos mensais. Tem um custo 1:1. Por isso que você vai ver sempre aqui os arquivos sendo executados aqui no ambiente do Linux. O ambiente Windows tem um custo de 1:2. Para cada 1 minuto você vai ser penalizado com 2. E no Mac é 1:10. Então aqui eu vou usar o Ubuntu Latest. Então ele vai ser executado no ambiente Linux. A seguir aqui, ó, eu vou definir os steps do job. Desse job aqui, né? Então eu vou colocar steps. Vou iniciar definindo um name para esse step. Então a primeira coisa que eu vou fazer é o checkout do repositório. Eu faço isso definindo um uses. E aqui eu vou usar uma ação pré-definida do GitHub Actions, que é Actions Checkout. Estou usando aqui a versão 3. Então esse Actions aqui, ó, Checkout @v3 é uma ação pré-definida do GitHub Action que serve para clonar, ou seja, fazer o checkout, né, do repositório para o ambiente de execução aqui no nosso workflow. Então vamos continuar. Então agora eu vou definir um outro step. Aqui eu vou fazer o setup, né, do .NET.
Então aqui você tem que tomar cuidado com a indentação. Então aqui nessa etapa, olha, em Uses, eu vou usar uma action pré-definida que vai ser setup.net, vou usar a versão 3. Então actions/setup.net@v3, o que ele vai fazer? Ele vai configurar o ambiente de execução do nosso workflow com a versão específica do SDK do .NET. Então eu vou ter que informar a versão do SDK. Então eu vou usar aqui, ó, o with, dois pontos, e aqui eu vou fazer assim, ó, .NET version. Vou colocar aqui, a minha versão é a 8. alguma coisa. Pronto, então agora nessa etapa aqui eu defini a configuração do ambiente do .NET usando essa action pré-definida que vai instalar a versão do SDK 8.0 no meu ambiente. Agora eu posso continuar definindo aqui, ó, outro passo, né, onde eu vou dar o build do projeto. Então aqui eu vou usar o run, vou dar o .NET build e aqui fazer a mesma coisa, ó. Vou criar o último step, name, vou rodar o projeto usando aqui, né, o run, dois pontos, .NET run. Então tá aqui o meu arquivo testci.yml. Ele tem esse nome. O gatilho que vai disparar esse workflow é o push na branch master. O job que ele vai executar é um build que vai ser executado no ambiente do Ubuntu Latest. Isso aqui ele vai criar uma máquina virtual com essa imagem. Os passos que eu tenho dentro do job é ele vai fazer o checkout do repositório, vai configurar o ambiente do .NET, vai baixar e instalar a versão do SDK 8.0, vai dar um build no projeto .NET Build e rodar o projeto .NET Run. Vai fazer isso toda vez que eu der um push na branch master lá do meu GitHub para este repositório. Bom, tudo isso eu fiz aqui na minha máquina local, né? Vamos para Git Changes aqui. Vou colocar aqui, ó, segundo commit. Vou dar aqui um commit all em push. Eu tenho que salvar as alterações aqui. Eu vou dar um save e commit. E eu vou vir aqui, ó, view all commits. Tá vendo? Ó? O incoming eu não tenho nada. No outgoing eu não tenho nada. Então se eu der um push aqui, ó, eu vou estar atualizando o meu repositório lá no GitHub. Então agora, olha, se eu clicar aqui em Actions, eu vou atualizar antes aqui, ó, para a gente ver, ó, a pasta Workflows e aqui ó, o arquivo testci, ó, com o meu script. Vamos clicar aqui em Actions, ó, eu tenho um workflow, ele me exibiu o último commit, ó, testci. Se eu dar um build aqui, ó, ele vai me dá aqui as etapas que foram executadas. Ele setou o job, fez o checkout, configurou o ambiente, deu um build no projeto, não encontrou nenhum erro, tá vendo? Mas quando ele foi executar, deu algum erro aqui, ó, read key. Vamos retornar aqui, ó. Vou remover esse read key daqui, ó. Vou salvar tudo aqui. Então vou aqui no Changes, vou colocar aqui, ó, terceiro commit, vou dar um commit all em push, ele já enviou, né? Ó, se eu der aqui envio all commits, só para mim ter certeza eu vou dar um push, vou retornar aqui para o meu GitHub, vou mandar ele atualizar aqui, vamos voltar aqui para os nossos repositórios, vou vir aqui test GitHub Actions, vamos verificar os commits aqui, vamos ver o arquivo program, ó, já atualizei, né? Ó, não tem mais a linha. Vamos então retornar aqui para Actions, terceiro commit, vou dar um build, ó, e agora ele está me indicando aqui, ó, cada job ele foi executou, deu checkout no repositório, tá vendo? Ó? Configurou o ambiente para o .NET, deu o build no projeto, não tem nenhum erro, e aqui rodou o projeto, ó, Hello GitHub Actions, e concluiu aqui o workflow. Então com isso nós vimos como é simples automatizar as etapas do projeto. No caso aqui nós automatizamos aqui o build, né? E a execução do projeto. Então agora, toda vez que eu der um push, isso vai ser executado e automatizado. Naturalmente, esse projeto é um projeto bem simples, mas você percebeu que o GitHub Actions, ele fornece diversos recursos. Então aqui no meu projeto, eu executei dois workflows. O primeiro foi quando eu dei o segundo commit, que falhou, né? E o terceiro commit, quando nós fizemos a correção, o workflow executou. Então ele marca aqui que foi tudo executado, né? Eu posso entrar aqui no arquivo YAML, ver o build dele, ó, e ver que foi tudo executado. Então eu tenho aqui a execução do meu workflow definido no arquivo testci.yaml. Então se eu quiser
Vou pegar um repositório qualquer aqui, ó, esse API Demo. Se eu clicar aqui em Actions, olha, eu vou ter aqui, ó, diversas actions que vão me gerar aqui, ó, um workflow, por exemplo, .NET Desktop, fazer o deploy de uma aplicação Netcore para o Azure Web App. Então, se eu clicar aqui, ele vai me abrir aqui, ó, o arquivo de workflow que ele vai gerar com name, on, branches, pull request. Aqui ele definiu, olha, duas condições para disparar o gatilho de execução, os jobs, ó, build e outros recursos, porque o que eu apresentei aqui foi o básico, né? Então você percebeu o poder que essa ferramenta tem. Só lembrando, né, que se a sua conta for gratuita, você tem um limite mensal de 2.000 minutos. Mas dependendo do trabalho que você for fizer, é o suficiente. Então era isso que eu queria mostrar. Até a próxima semana, se Deus quiser.